Acabam de chegar notícias de última hora do Palácio de Buckingham, que redefinem completamente as relações emocionais da família real. O Visconde Linley transferiu oficialmente a coleção particular da Princesa Margaret diretamente para a Princesa Catherine, Princesa de Gales. Esta decisão drástica rejeita deliberadamente a tentativa pública da Rainha Camila de garantir uma parte significativa da coleção. O que parecia uma simples questão de herança é, na verdade, um julgamento direto de caráter. A luta silenciosa por esses itens históricos nunca se resumiu à posse física de belas relíquias de família. Tratava-se de um julgamento profundamente pessoal sobre memória familiar, legitimidade, confiança e a preservação da história. A questão central era qual mulher da realeza seria realmente capaz de levar adiante o legado de Margaret. Camila recebeu sua resposta separadamente, e a atmosfera tranquila ao seu redor rapidamente se tornou consideravelmente mais gélida. Catherine não pegou imediatamente a pasta de transferência legal assim que foi colocada sobre a mesa. Ela observou Linley colocar os documentos pesados à sua frente, com a mão repousando sobre a capa. Desfazer-se desses pertences preciosos claramente exigia muito mais do que uma simples assinatura legal. Dentro da pasta estava a autorização formal transferindo a vasta coleção particular de Margaret diretamente para seus cuidados, retirando-a do controle do Estado. A coleção particular incluía belas joias, cartas pessoais, fotografias raras e lembranças familiares únicas. Esses itens íntimos sempre foram mantidos estritamente separados dos bens cerimoniais oficiais da coroa. Os bens do Estado são mantidos para uso oficial da realeza, e não tratados como propriedade pessoal de um membro da família. Essa coleção específica carregava a personalidade complexa, as memórias vívidas e a história privada de uma mãe. Camila leu o último parágrafo da carta de recusa 2 vezes, com o rosto demonstrando total incredulidade. Abaixou o grosso papel e perguntou discretamente à sua assistente pessoal se a decisão era definitiva. Seu pedido inicial fora bastante preciso, visando garantir peças selecionadas ligadas à vida pública de Margaret. Seu gabinete argumentou que esses itens pertenciam naturalmente à esfera cerimonial mais ampla da rainha consorte. Contudo, a recusa categórica de Linley foi igualmente precisa, rejeitando o pedido dela com absoluta finalidade legal. Ele decidiu que os pertences de sua falecida mãe deveriam permanecer emocionalmente ligados aos seus descendentes diretos. Queria que fossem confiados a alguém que protegesse sua história sem usá-los para fins de marketing moderno. Catherine sentiu o enorme peso dessa responsabilidade, muito antes de sentir qualquer sensação de triunfo pessoal. A princesa compreendeu que aceitar a coleção significava assumir as memórias complexas de outra mulher. Ela sabia que não estava simplesmente recebendo uma caixa de objetos históricos incrivelmente valiosos e famosos. Linley disse-lhe discretamente que a história da família poderia ser preservada com cuidado, sem ser reivindicada de forma agressiva. Catherine respondeu que nada tão profundamente pessoal jamais seria usado publicamente sem o devido respeito pela família. Sua expressão ansiosa suavizou-se, mas a tensão que permeava o palácio não desapareceu tão facilmente. Camila ficou com uma ferida muito mais profunda e pessoal após a recusa oficial. A rainha consorte não havia feito um pedido casual, e a recusa levantou uma questão dolorosa. Isso desafiou sua posição de confiança dentro da família e sugeriu que sua influência tinha limites claros e inflexíveis. A decisão fez muito mais do que negar-lhe o acesso aos belos pertences pessoais de Margaret. Colocou Catherine diretamente no centro de um legado histórico que Camila esperava representar. Por trás dessa amarga rejeição familiar, havia uma história complexa que nenhuma das duas mulheres podia ignorar. Essa transferência só faz sentido quando se compreende o peso emocional das 3 pessoas que estavam no seu cerne. Para Linley, a coleção representava o mundo privado e vulnerável de sua mãe, longe das constantes câmeras. Para Catherine, era um fardo inesperado e incrivelmente pesado de confiança que ela precisava administrar. Para Camila, a rejeição foi algo muito mais duro do que uma simples recusa administrativa. Sugeria que, quando a família procurou um guardião da memória de Margaret, Catherine foi a escolhida. Linley guardava memórias vívidas da infância, que nenhum inventário oficial do palácio jamais conseguiria explicar por completo. As cartas antigas e as lembranças delicadas pertenciam a aposentos privados,
conversas familiares e celebrações pessoais. Representavam os momentos tranquilos em que Margaret fora simplesmente uma mãe, não uma figura da realeza. Ele passara anos protegendo a parte da vida dela que nunca pertenceu a cerimônias ou exibição pública. Catherine encontrava-se numa posição completamente diferente, sem qualquer ligação sanguínea direta com Margaret. Essa realidade tornou a transferência repentina da coleção particular ainda mais surpreendente para os observadores. O que ela recebeu não lhe foi transmitido pelos canais normais de herança real. Foi fruto exclusivamente da confiança pessoal, conquistada ao longo de anos de discrição, respeito e contenção. Catherine ainda parecia profundamente perturbada quando William a encontrou segurando a carta de transferência após o jantar. Ela dobrou o grosso papel, abriu-o novamente e confessou seus sentimentos complexos ao marido. Sentia-se incrivelmente honrada, mas também profundamente desconfortável ao mesmo tempo. A princesa compreendia que a rainha consorte havia desejado ativamente aqueles itens que agora estavam sob seus cuidados pessoais. Ela temia que a transferência pudesse parecer uma vitória pessoal que ela nunca buscara de fato. William ouviu atentamente antes de lhe dizer que sua discrição natural era o motivo pelo qual Linley confiava nela. Ela não respondeu imediatamente, encarando o documento com uma expressão séria e pensativa. Sua principal preocupação não era a posse em si, mas o que essa posse poderia significar para os outros no palácio. Camilla lidou com a mágoa da recusa de forma diferente. Conversando em particular com Charles naquela noite, ela admitiu que a parte mais difícil não foi perder o acesso aos famosos pertences de Margaret. A verdadeira dor foi perceber que Linley não a via como a guardiã real natural. A rainha esperava que a posição de seu marido como monarca desse ao seu pedido um peso significativamente maior durante as discussões. Contudo, a decisão final fora deliberadamente mantida muito além da influência pessoal do rei. Charles compreendia a profunda mágoa por trás de suas palavras, mas também entendia o perigo de interferir. Sabia que contrariar os desejos de Linley agravaria significativamente o conflito interno da família. Linley vinha observando Catherine atentamente muito antes de iniciar essa controversa transferência. Ele havia reparado exatamente em como ela lidava com as antigas e delicadas tradições e relíquias da realeza. Respeitava sua evidente relutância em tratar as peças herdadas como prova de seu status pessoal. Ela ostentava a história da realeza com cautela, jamais sugerindo que receber um item significasse possuir a memória por trás dele. Essa descrição silenciosa e respeitosa o acompanhou durante todo o planejamento do futuro da coleção. Camilla havia visto exatamente as mesmas qualidades em Catherine, mas jamais imaginara que elas se voltariam contra ela. O que ela ainda não sabia era que a independência de Linley havia se intensificado recentemente. Um único momento específico, meses antes, alterara para sempre sua visão das intenções do palácio. A verdadeira ruptura começou quando um pedido aparentemente insignificante transformou uma questão delicada da família em uma linha intransponível. A transferência não teve origem em um escritório de advocacia frio durante negociações familiares formais. Tudo começou com um pedido de exposição que, à primeira vista, parecia inofensivo, mas que na prática era profundamente pessoal. Durante os preparativos para uma grande exposição da família real, a equipe de Camilla fez uma proposta específica: solicitar que um dos pertences mais íntimos de Margaret fosse temporariamente reclassificado para exibição cerimonial. Linley ouviu a proposta pessoalmente durante uma reunião de planejamento de rotina com funcionários do palácio. Ao final da reunião, sua visão sobre o futuro da coleção havia mudado para sempre. Os planejadores do palácio queriam usar objetos pessoais para mostrar como a vida privada moldava o dever público. Os pertences de Margaret foram discutidos apenas como empréstimos temporários, o que significava que nada poderia ser usado sem a aprovação de Linley. Para o palácio, a coleção oferecia uma história interessante. Para ele, ela carregava a voz particular de sua mãe. Continha sua caligrafia, suas escolhas pessoais e memórias que nunca pertenceram a uma instituição. Camilla acreditava que a presença de Margaret poderia fortalecer a narrativa de continuidade sob a monarquia atual. Ela queria dar às memórias antigas um lugar de destaque dentro do atual capítulo da realeza. Linley sentia que toda a ideia da exposição estava lentamente caminhando na direção oposta. Quanto mais os funcionários discutiam temas,
localização e simbolismo, menos sua mãe parecia uma pessoa real. Ela parecia mais um material a ser usado para relações públicas e para promover a imagem do palácio. Então chegou o momento que ele jamais esqueceu, quando Camilla pediu a carta manuscrita de Margaret no dia do casamento. Linley olhou para a maquete da exposição, fechou a pasta e a deslizou de volta sobre a mesa. Disse-lhe baixinho que o bilhete tinha sido escrito pela mãe dele, não para fins de marketing. Camilla tentou amenizar o pedido, explicando que a intenção era demonstrar respeito, não posse. Mas ele tirou os óculos, dobrou-os cuidadosamente e encerrou a conversa sem aprovar o empréstimo controverso. A recusa foi incrivelmente calma, mas o significado subjacente foi absolutamente devastador para a rainha. Catarina soube da profunda discordância mais tarde e recusou-se terminantemente a tomar partido na questão. Quando Linley lhe falou sobre o assunto em particular, ela disse-lhe que os objetos pertenciam à sua família. Afirmou que nunca lhe diria o que a memória privada da sua mãe deveria significar hoje. Ele se lembrava vividamente da resposta respeitosa dela ao planejar a gestão a longo prazo da coleção. O que começou como um pedido de exposição rejeitado havia se transformado, com sucesso, em uma decisão sobre o futuro. Meses depois, Camilla descobriria a reviravolta mais cruel de todo o conflito silencioso. A mulher que nunca lutou pelos pertences de Margaret foi a escolhida pela família para recebê-los. Assim que a transferência se tornou oficial, Camilla teve que encarar Linley pessoalmente, a portas fechadas. O confronto que todos haviam evitado cuidadosamente finalmente aconteceu, sem a presença de assessores ou conselheiros. Não havia advogados para traduzir a emoção bruta da família em uma linguagem cuidadosa e diplomática. Pela primeira vez desde a transferência, os dois sentaram-se frente a frente, sem nada entre eles além da memória. Camilla solicitou a reunião porque sabia que a documentação não poderia ser revertida. A transferência já havia sido assinada, e os canais do palácio não ofereciam uma maneira fácil de recuperar as joias. Ela disse a ele que a rejeição a fez sentir-se severamente julgada, e não apenas fracassada. A rainha disse que a escolha de Catherine fez com que a recusa parecesse um veredicto direto e doloroso sobre seu caráter pessoal. Linley não a interrompeu, respondendo calmamente que nunca tivera a intenção de puni-la ou humilhá-la. Sua principal preocupação era mais simples: impedir que os itens se tornassem meros símbolos vazios de poder. Linley então lhe deu os detalhes específicos que ela absolutamente não esperava ouvir. Explicou que Catherine jamais havia pedido para receber qualquer coisa da coleção particular de sua mãe. A princesa chegou a sugerir que vários objetos profundamente pessoais permanecessem com os descendentes. Ele disse a Camilla que essa discrição silenciosa lhe mostrara algo que a ambição jamais conseguiria. O esforço dela para garantir as peças havia se voltado contra ela, enquanto o silêncio de Catarina lhe rendera confiança. Camilla finalmente fez a pergunta dolorosa que os separava desde o início. Ela perguntou se houve algum momento em que ele pretendesse dizer sim. Linley baixou o olhar antes de responder que sim, até que a reunião de exibição o fez mudar de ideia. O silêncio pesado tornou-se a resposta mais clara de toda a tensa tarde. Linley saiu sem reabrir a transferência, e Camilla permaneceu onde estava, assimilando a irreversibilidade da derrota. O conflito chegou diretamente a Charles, que se viu diante de uma escolha incrivelmente difícil como rei. De um lado, havia a humilhação pública de sua esposa. Do outro, um filho protegendo sua mãe. Qualquer intervenção do soberano acarretaria consequências enormes e imprevisíveis para a família. Se ele pressionasse Linley a reconsiderar, transformaria uma herança familiar em uma ordem real imposta. O rei optou por manter-se neutro, e a dinâmica de poder dentro do palácio mudou imediatamente. Charles leu o relatório completo lentamente, ciente de que a questão havia ultrapassado os limites da sua tranquilidade pessoal. Os bens de Margaret eram propriedade privada da família, não bens da coroa sujeitos a confisco automático. Ele finalmente disse a Camilla que não pediria ao filho de Margaret que renunciasse a uma decisão que lhe cabia. Charles, então, aprovou uma nota separada do palácio, confirmando que a aceitação de Catherine não criava nenhum novo privilégio. Isso impediu que a disputa familiar se transformasse em uma contenda institucional por posição hierárquica e autoridade.
Camila agora entendia que a última via de acesso à coleção havia se fechado. O que se seguiu foi o pesado impacto emocional de uma derrota silenciosa que ela simplesmente não podia reverter. Cada caixa lacrada que saía do armazenamento controlado representava uma decisão final que não seria reaberta. Catherine preparava-se para recebê-las, certificando-se de que nenhum dos itens fosse apressadamente divulgado ao público. Ela ordenou que não houvesse triunfo silencioso, nenhuma celebração e nenhum vazamento para a imprensa. Recusou-se a permitir qualquer sugestão de que o mundo privado e vulnerável de Margaret tivesse se tornado um prêmio em disputa. Entre os itens transferidos estava a carta de casamento manuscrita, que desencadeou a ruptura inicial. Catherine aceitou a condição rigorosa de Linley de que ela jamais fosse usada para promoção institucional. Ela decidiu que várias das peças mais pessoais não seriam exibidas publicamente. Essa escolha confirmou discretamente o que Linley já suspeitava sobre sua integridade desde o início. Para curar a ferida familiar, Catarina solicitou um encontro privado com Camila, sem a presença de assessores. Deixou claro o propósito antes mesmo de se sentarem. Não se tratava de reabrir a disputa pela propriedade dos itens. A princesa apenas queria impedir que a herança se tornasse uma fonte permanente de ressentimento. Ela não ignorou a dor de Camila, reconhecendo o quão difícil havia sido a transição pública. Catherine então ofereceu um acordo inesperado para aliviar a tensão entre as duas famílias. Ela prometeu consultar Camila sempre que peças selecionadas fossem consideradas para uso comemorativo futuro. Além disso, garantiu-lhe que o bilhete do dia do casamento permaneceria completamente privado para sempre. Camila assentiu levemente com a cabeça, e a amargura que pairava no ar finalmente começou a se dissipar. Quando a história chegou ao público, a batalha judicial já havia terminado. No entanto, o que se viu nas manchetes foram 2 nomes famosos e um contraste incrivelmente brutal. Catarina havia recebido a herança de Margarida, enquanto a tentativa de Camila havia fracassado completamente. A comunicação do palácio agiu rapidamente para enfatizar a preservação histórica e a continuidade da família, evitando qualquer linguagem comemorativa. William guardava as cartas em seu cofre, protegendo a voz de sua mãe da máquina em que ela nunca confiou. Da mesma forma, Catherine preservou a coleção de Margaret com a mesma dignidade silenciosa e limites rigorosos. O passado não fora conquistado pela reivindicação mais forte ou pelo mais alto título real. Ele fora cuidadosamente confiado à pessoa que se acreditava ser a mais disposta a proteger sua verdadeira história. No fim, nenhuma coroa mudou de mãos, mas algo profundamente real foi decidido com base na confiança. Linley escolheu Catarina, Camila foi recusada, e Charles se recusou a anular a decisão tomada em silêncio. Todo o conflito provou que a verdadeira responsabilidade importa muito mais do que a posse física. A discrição conquistou a confiança da família e, agora, a discrição a preservará para a próxima geração.